Bom, agora são 10h03, né? Nós vamos então começar a nossa aula. Eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo, lembrando, né, que nossa aula está sendo gravada. Então, meu nome é o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, então eu vou começar aí compartilhando meu vídeo para que a gente possa acompanhar aí os slides. Então, eu acredito que vocês já estejam aí conseguindo ver meu vídeo, né? Se puderem confirmar aí para mim que o áudio e que o vídeo estão corretos. Tudo certo? Joia. Bom, exato, aqui mesmo. Bom, nós vamos começar então, na aula de hoje, a abordar a máquina como gerador, certo? Para quem fez o laboratório, a parte experimental, né? A gente já comentou essa máquina como gerador. Infelizmente, como o semestre é mais curto, nós ficamos aí desincronizados, né, entre a nossa parte do laboratório e a parte teórica. Mas aí na aula de hoje nós vamos ver então a nossa máquina operando como gerador. Bom, então, primeiramente, né, a equação de tensão da máquina operando como gerador é a tensão de terminal é igual a tensão induzida menos a queda de tensão na resistência de armadura. Dessa forma, a tensão IA vai ser maior que VA, porque eu tenho essa queda de tensão aqui para obter a tensão VA. Substituindo aí o EA pela sua definição, né? Então EA é o ganho GAF, corrente de campo, vezes a rotação do rotor. Isso tem que ser igual ao EA. Se eu quiser calcular a potência elétrica na entrada da máquina, essa potência, tensão DC, né, é simplesmente a tensão vezes a corrente. Substituindo aqui a equação da tensão, nós obtemos então GAF e F ômega M vezes IA menos RA IA ao quadrado. Essa parcela aqui na resistência é perda elétrica, né, perda Joule. E o primeiro termo aqui é chamado de potência eletromecânica. É a potência elétrica entregue para a fonte EA. Como a corrente EA está entrando na fonte, significa que essa fonte de tensão está consumindo essa potência. Então, se essa é a potência elétrica transformada em potência mecânica, e eu tenho a partir da potência mecânica, se eu quiser saber o torque, basta eu dividir pela rotação. Então, pegando aquela potência eletromecânica, dividindo pela rotação, nós temos o torque eletromecânico, que é simplesmente GAF, IF e A. Então, a nossa equação mecânica, né, da máquina operando aí como gerador. No modo motor, torque eletromagnético e velocidade têm o mesmo sentido. No modo motor, lembrem que a corrente IA inverteu, então o torque eletromecânico também vai inverter, certo? Então, no modo gerador, o torque eletromecânico vai ser uma carga para o eixo. E nós precisamos de uma fonte mecânica de energia para fornecer torque para girar o eixo. Dessa forma, o nosso torque eletromecânico ele tende a frear o eixo. Se eu puxar então mais potência elétrica dos terminais da máquina, quanto maior a potência elétrica eu puxar, maior vai ser o torque eletromecânico. Automaticamente eu vou precisar de mais energia mecânica para manter essa máquina girando com a mesma velocidade. Senão, a velocidade vai cair.
Bom, então a máquina operando como gerador, o eixo é movido por uma fonte de energia mecânica externa, certo? Isso numa usina hidrelétrica seria a água movendo a turbina, numa termoelétrica seria o vapor de água mexendo, movendo a turbina, ou poderia ser um motor a combustão, a diesel ou a gasolina, né, conectado no eixo, fornecendo a velocidade. Mas o importante é que precisamos de uma fonte mecânica externa, certo? Para converter essa energia mecânica em energia elétrica. Essa é a função do gerador. Quanto mais potência elétrica eu tentar puxar do gerador, maior vai ser o torque eletromecânico, que vai ser uma carga no eixo. E a corrente tem que estar saindo do gerador, certo? Indo para a carga elétrica. Nessa configuração aí de gerador, a tensão IA vai ser sempre maior que a tensão de terminal. Então, a tensão induzida vai ser maior que a tensão terminal. Bom, assim como a máquina operando no modo motor, nós tínhamos então 4 tipos de excitação. Na máquina com gerador, nós também temos 4 tipos de excitação. A separada ou independente, e o restante dos modos de excitação para a máquina operando como gerador nós chamamos de máquina autoexcitada, porque não tem nenhuma fonte externa alimentando a máquina. A sua própria tensão gerada é que vai excitar a máquina. Então nós podemos ter a autoexcitação paralela, a autoexcitação série ou a autoexcitação composta, que seria uma feita pela paralela mais série. Bom, a máquina operando como gerador, o importante para nós é a tensão de saída, certo? O gerador ele fornece tensão e potência. Então nós queremos que a tensão na saída do gerador seja constante. A gente não quer que essa tensão varie com a carga, porém isso é inevitável. Quais são as fontes de queda de tensão que nós podemos ter no gerador, certo? Primeiro de tudo se eu tenho corrente na armadura, eu vou ter queda de tensão na resistência de armadura, certo? Quanto maior for essa corrente de carga, maior vai ser essa queda de tensão. Na máquina trabalhando no modo de autoexcitado, conforme eu tenho essa queda na tensão de armadura, eu também vou ter uma diminuição da excitação, porque é a tensão de armadura que me gera excitação, que me gera tensão de armadura. Então, toda vez que a tensão cai, a excitação cai e a tensão cai mais um pouco. Então, na máquina trabalhando no modo de autoexcitação paralela, a queda de tensão deve ser maior do que operando no modo independente. Existe um outro efeito aqui, que é chamado aí de reação de armadura, certo? Que é uma desmagnetização que acontece na máquina. Quanto maior for a corrente, maior vai ser esse efeito de desmagnetização. Bom, então lembrando aí, né? A máquina trabalhando com excitação separada ou independente, né? Então a nossa máquina tem 2 circuitos elétricos, o circuito de campo e o circuito de armadura. Nesse modo separado ou independente, eu tenho uma alimentação para o circuito de campo. Nós vamos colocar a máquina para girar e, tendo corrente no circuito de campo e a máquina estando girando, vai surgir uma tensão nos terminais, certo? Pode parecer um pouco estranho, né? Porque para mim ter essa fonte de tensão, eu preciso de uma fonte de tensão para alimentar o circuito de campo. Só que o circuito de campo, a potência envolvida nele é muito baixa. Então, eu preciso de uma fonte de baixa tensão para poder ter aqui uma fonte de tensão que forneça uma corrente mais elevada. Bom, como nós queremos aí controlar a tensão de terminal, se nós conseguimos manter a sua corrente de campo constante e a velocidade constante, lembrem que quanto mais potência eu puxo no eixo, a tendência é eu frear esse eixo.
Para essa rotação permanecer constante, eu preciso de um mecanismo de controle que detecte que a rotação está caindo e forneça mais potência mecânica para que a rotação fique constante. Mas se eu supor que eu consigo manter a corrente de campo constante e a velocidade constante, a minha tensão de terminal ela vai cair devido à queda de tensão na resistência à armadura, certo? Então eu tenho aqui uma tensão que é uma reta com uma inclinação negativa em função da corrente que ela está fornecendo para a carga. Essa inclinação nada mais é do que o valor aqui menos RA. O valor aqui de tensão a vazio é o GAF e F ômega M. Tranquilo? Máquina com excitação separada, é bem tranquilo, né? Eu consigo controlar aqui a corrente de campo. A máquina com excitação chamada autoexcitação paralelo, ela é um pouco mais, eu diria, complicado o seu entendimento. Por quê? Essa máquina vai estar nessa conexão, né? Então o circuito de campo é conectado em paralelo aqui com a saída. Nós vamos colocar a máquina para girar e sem nenhuma fonte de alimentação vai surgir tensão nos terminais. Certo? É meio estranho porque essa própria tensão que surgiu é que gera a corrente de campo para poder girar a tensão. Certo? Então, é um ciclo aí que se realimenta. Bom, vamos tentar entender com um pouco mais de detalhe como que essa máquina pode se autoexcitar, né? Então, apesar de eu estar colocando a mesma alimentação, tanto no meu circuito de armadura quanto no circuito de campo, eu tenho duas equações independentes. Só que essas duas equações estão conectadas pela tensão de armadura. Para simplificar um pouco, vamos analisar primeiro o caso onde a máquina está trabalhando a vazio. Então lembrem, o que é a saída de um gerador? É a carga elétrica conectada no seu terminal. Se ele está operando a vazio, significa que eu não tenho corrente de armadura, ou seja, a máquina está em aberto, sem carga. Bom, se eu coloco essa máquina para girar com corrente de campo nula, aqui corrente de campo nula, e eu medir a tensão que eu tenho na máquina, a primeira coisa que eu poderia supor é o seguinte: corrente de campo nula, então eu não, primeiro, né, eu não tenho corrente de armadura, então eu não tenho queda na resistência. Corrente de campo nula, se eu olho essa equação, eu ia supor que a tensão de terminal vai ser zero. Certo? Mas devido ao fato da minha máquina ser feita de ferro, e ferro ele guarda uma magnetização residual, ou seja, o ferro funciona como um ímã muito fraco, mas ele funciona como um ímã. Então, com a minha máquina, mesmo sem corrente de campo, eu vou ter uma pequena tensão induzida, muito baixa, mas uma pequena tensão induzida. Nas máquinas que nós temos no nosso laboratório de conversão, essa tensão fica entre 1,5 volt. Para uma máquina de 42 volts, é uma tensão muito baixa. Então, se eu conecto essa pequena tensão no meu circuito de campo, essa pequena tensão vai gerar um aumento na corrente de campo. Então, eu tinha corrente de campo zero, coloquei em paralelo com a minha tensão de armadura, coloquei a máquina para girar. Então, essa pequena tensão me gera uma pequena corrente de campo. Como a corrente de campo aumentou, isso faz com que aumente também a tensão induzida. Aumentando a tensão induzida, aumenta um pouco mais a corrente de campo, que aumenta a tensão. Isso vai num processo aí de realimentação positiva. Então, primeiro,
esse meu processo de autoexcitação, ele só inicia porque na velocidades, com velocidade, mas sem corrente de campo, eu tenho uma pequena tensão induzida, ou seja, essa minha curva aqui de EA, ela não é linear, certo? Ela começou aqui de um valor diferente de zero. Bom, apesar então, eu iniciei esse processo de autoexcitação. A princípio, olhando essas duas curvas, eu vou chegar à conclusão que essa tensão vai tender para infinito e essa corrente também vai tender para infinito, ou seja, uma hora a minha máquina vai explodir, né? Bom, devido ao fato de uma segunda não idealidade do ferro, que lembre então do início da disciplina, que o ferro, se o fluxo aumentar muito, ele tende para saturação. Se o campo, lá, se a densidade de campo aumentar demais, ele vai saturar. Essa saturação vai fazer com que a tensão induzida nos meus terminais, ela comece a diminuir, certo? No ritmo, conforme eu aumento aqui essa corrente de campo, a minha tensão não aumenta na mesma proporção. Até que vai chegar uma hora que a curva que eu tenho aqui do meu circuito de campo e a curva que eu tenho do circuito de armadura, essas duas curvas se cruzam. Nesse ponto é que a minha máquina vai estabilizar a tensão, certo? Quando a tensão devido aqui ao circuito de campo for igual à tensão induzida no meu circuito de armadura. Certo? Então, esse é um ponto aí que a minha máquina estabiliza. Então, a minha máquina só funciona no modo autoexcitado, primeiro porque a sua tensão não é zero quando eu não tenho corrente de campo. E segundo, porque a máquina satura. No laboratório, às vezes acontece a gente colocar a máquina para funcionar e ela não se autoexcitar, certo? Por que isso pode ocorrer? Eventualmente, o núcleo do meu ferro, da máquina, ele pode estar desmagnetizado. Se ele estiver desmagnetizado, esse processo não se inicia. Ou eu também posso ter colocado a máquina para girar no sentido oposto, certo? Se eu voltar para a situação inicial e colocar a máquina para girar no sentido diferente, inverso, essa máquina, em vez de iniciar esse processo de avalanche, ela vai se desmagnetizar. Certo? Então, tem alguns cuidados aí para a máquina conseguir funcionar nesse modo autoexcitado. Uma maneira de eu garantir que a máquina vai operar aí no modo excitado, eu primeiro coloco a máquina para funcionar como motor, garanto que eu magnetizo o circuito da máquina e depois eu coloco a máquina para girar no modo girador no mesmo sentido que ela foi magnetizada no modo motor. Aí eu garanto que eu tenho um magnetismo residual e garanto que eu estou girando a máquina para o lado correto. Aí a minha máquina vai iniciar esse processo de autoexcitação, vai saturar e vai estabilizar nesse ponto aqui. Se nós colocarmos aí em série com o circuito de campo uma resistência, um reostato, e eu começo a aumentar essa tensão, essa resistência do reostato, existe um limite, que é uma resistência crítica aqui, a soma da minha resistência de campo mais esse reostato. Se ele ultrapassar esse limite dessa resistência crítica, a minha máquina não vai mais se autoexcitar, porque o ponto onde a minha máquina, essas duas curvas vão cruzar, ela vai estar aqui embaixo. Então a máquina, de certa forma, ela se autoexcita com uma tensão muito baixa. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo? Bom, vamos supor então que a minha máquina agora ele opere com uma tensão, com uma carga, né? Ou seja, agora a minha corrente de armadura é diferente de zero, certo?
essa curva que nós traçamos, que ela é não linear, né, ela é a curva do EA, certo? Só que agora a tensão que eu vou colocar no meu circuito de campo não é mais o EA, certo? É o EA menos a que é a tensão na resistência de armadura, ou seja, é o VA. Na situação anterior, EA e VA eram iguais, agora não mais, certo? Então, a minha máquina, a tensão que ela vai estabilizar, como a tensão que eu vou alimentar o meu circuito de campo não é mais esse EA, mas é uma tensão um pouco menor, então o ponto onde a minha máquina vai estabilizar vai depender da queda da tensão da armadura, certo? Então, conforme eu puxo carga, a minha tensão EA cai, certo? Ela sai desse valor de máxima aqui e cai um pouco. E a tensão VA que eu aplico na máquina, ela cai também, certo? Então, a minha tensão de terminal, notem que ela vai cair por dois fatores. Primeiro, porque existe uma queda na resistência de armadura. Segundo é que, como existe também essa queda na tensão, vai me levar a uma queda na tensão do circuito de campo, que me leva a uma queda na corrente de armadura. Então, essa tensão ela cai por dois fatores. Primeiro, pela queda na resistência de armadura. Segundo, então, o VA aqui ele cai, né? E segundo, porque caindo o VA, cai a corrente de campo. Então, essa tensão de armadura cai por dois fatores, certo? E notem mais uma coisa aqui, certo? Se eu pegar a diferença entre essa curva aqui do EA para a minha curva aqui do meu VA, então essa curva aqui continua representando a curva do VA em cima do circuito de campo, essa diferença me dá a queda de tensão na resistência armadura. Note que isso tem um valor de máximo aqui, certo? Tem um ponto aqui onde essa queda é máxima. Se eu tentar tirar uma tensão maior, de tal forma que essa queda fique maior que esse valor de máximo, a minha máquina vai se desmagnetizar, certo? Então, a minha máquina, no modo de autoexcitação paralelo, ela tem um limite aí de tensão máxima que eu posso puxar da máquina. Se eu tentar puxar mais tensão que fique maior do que essa queda de tensão, de tal forma que a corrente me introduz uma queda de tensão que seja maior que esse valor máximo, a minha máquina se desmagnetiza. Certo? Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter aí com a minha máquina operando em autoexcitação paralela. Existe um limite de potência que eu posso puxar. Bom, então, conforme eu comentei com vocês, essa queda de tensão para a minha máquina operando no modo excitação paralelo, ela será mais pronunciada do que minha máquina operando com excitação independente, certo? Porque na máquina operando com excitação independente, a queda de tensão é uma reta, devido somente à resistência de armadura. Na excitação paralela, essa tensão vai cair de forma mais pronunciada, certo? De novo, porque eu tenho uma queda de tensão na resistência e como eu tenho uma queda de tensão, a corrente de campo cai, o que me faz que a tensão terminal caia de uma forma mais pronunciada. Tranquilo? Tá muito confuso, pessoal? Bom, então nós vimos aí a excitação paralela, autoexcitação paralela, certo? Vamos ver agora então a autoexcitação série. Bom, então aí na autoexcitação série, né, nós vamos colocar o circuito de campo série em série com a máquina, certo? Nesse modo de autoexcitação, existe um pequeno problema,
que é o seguinte: para eu ter tensão induzida, eu preciso ter corrente de armadura, certo? Então, nesse modo de autoexcitação série, a corrente de armadura e a corrente de campo são os mesmos. Só que se a minha máquina operar sem carga, ou seja, com tensão, sem nenhuma resistência ou sem nenhuma carga conectada no seu terminal, eu não vou ter corrente de armadura, certo? Se eu não tiver corrente de armadura, automaticamente eu não tenho tensão terminal. Então, essa máquina operando a vazio, o processo de autoexcitação ele não se inicia. A tensão que eu vou ter aqui a vazio é somente aquela tensão devido ao magnetismo residual, que é uma tensão muito baixa, certo? É praticamente zero, certo? Um pouquinho acima de zero, só que o processo de autoexcitação não se inicia. Para o processo de autoexcitação funcionar, eu preciso ter uma carga conectada na saída da minha máquina. Se eu não tiver essa carga, eu não tenho tensão, eu não tenho corrente de campo, que não vai excitar a máquina, e a minha máquina não se inicia o processo. Então, na minha máquina com excitação série, com corrente baixa, essa tensão vai ser muito baixa. Conforme eu começar a puxar corrente pelo circuito de armadura, aí sim a minha máquina se auto-excita, essa tensão sobe, mas tende a saturar aqui mais rapidamente. Então, na minha máquina trabalhando com autoexcitação série, notem que ela tem um comportamento inverso do paralelo, certo? No paralelo eu tinha uma tensão mais elevada com a máquina vazio, e essa tensão ia caindo aí conforme eu puxava a corrente. Na máquina série acontece o oposto. Quanto mais corrente eu puxar, mais a tensão vai aumentando. Então, para minha máquina operando como gerador, se eu conectar a máquina agora com excitação composta, ou seja, com o circuito autoexcitação paralela mais a autoexcitação série, a tendência é que o meu circuito série compense a queda de tensão que eu vou ter no circuito paralelo, de tal forma que eu tenha uma tensão de terminal mais estável. Certo? Essa excitação composta ela pode ser paralela longa e paralela curta, né? Mas na prática não faz muita diferença porque a queda de tensão nesse circuito série é muito baixa, certo? A tensão que eu tenho aqui e aqui é muito parecido, então não faz lá muita diferença, tá? Se eu comparar então o meu gerador funcionando com excitação independente, em excitação paralela, série e composto, e eu normalizar esses três modos de trabalho para que a minha tensão nominal seja obtido na rotação nominal ou na carga nominal, né? Corrente de carga aqui nominal, a máquina com excitação independente ela é mais estável, certo? Porque a sua queda de tensão é somente devido à queda de tensão na resistência de armadura. Para a máquina com excitação paralela, tem aqui na carga nominal a mesma tensão nominal, é preciso que em vazio ela tenha uma tensão muito mais alta, certo? Porque a sua queda de tensão é bem mais pronunciada do que com a excitação independente. Já a minha máquina com excitação série, a sua tensão aumenta com a corrente. Logo, a minha máquina composta, ela vai ter uma tensão mais estável do que a máquina com tensão paralela ou a máquina de tensão série, porque eu posso ajustar essa máquina composta para que o aumento de tensão série compense aí a queda de tensão derivativa. Como são fatores quadráticos, eu não consigo fazer com que isso aqui fique uma reta perfeita, certo? Para eu otimizar essa tensão na corrente nominal, eu preciso que essa máquina composta tenha uma excitação um pouco mais baixa. Das
4 máquinas, a estação independente eu tenho mais controle da tensão, certo? Só que o composto ele tem uma vantagem que eu não preciso de uma fonte de tensão. Essa estação independente, para ter o meu gerador, eu preciso de uma fonte de tensão de baixa potência. No composto não, certo? A minha máquina trabalha sem que eu precise ter essa fonte de tensão para iniciar o processo. A própria máquina se autoexcita. Como eu comentei, precisa algumas cautelas aí para que esse processo de autoexcitação se inicie, certo? Nós precisamos que a minha máquina tenha um magnetismo residual, a máquina precisa girar para o lado onde essa tensão ela aumente a corrente de campo e não diminua, né? E eu também não posso ter um limite de potência máxima que eu posso extrair da máquina, certo? Então tem que tomar todos esses cuidados para poder trabalhar a máquina no modo autoexcitado. Tem um exercício aí que eu vou deixar para vocês, certo? Eu não vou resolver esse exercício agora. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho com a máquina sobre o controle aí de velocidade da máquina, certo? Então vamos voltar aí para a máquina no modo motor, mas vamos ver como que nós podemos controlar a minha máquina, certo? Não deixar que a sua velocidade caia com a carga. Então, para minha máquina aí, para eu poder então controlar a velocidade, eu preciso controlar o seu torque. E para controlar o torque, basta então que eu controle a corrente de armadura. Para controlar essa corrente, eu posso fazer através da tensão terminal. Então, se eu conseguir controlar a tensão de terminal, ajustar de forma que eu consiga manter essa corrente de armadura, aumentar ou diminuí-la, eu consigo então, através desse torque, acelerar ou frear a máquina, ou mesmo mantê-la operando com uma velocidade constante. Certo? Então, se a minha máquina é operando no modo motor, se o torque de carga aumentar, essa máquina tende a frear o eixo. Eu posso então atuar nesse torque eletromagnético de tal forma que aumente a tensão para aumentar a sua corrente e aumentar o torque eletromagnético para que a máquina compense o aumento do torque de carga. Bom, a parte de simulação vocês já viram na aula passada, certo? Então eu vou passar direto por isso aqui. E vou tentar discutir com vocês alguns modos diferentes de eu tentar aí estar controlando essa tensão de terminal para que a gente possa controlar o torque da máquina. Bom, eu posso então estar controlando essa tensão de alimentação através de um varivolt e um retificador. Então vocês lembrem que o varivolt é um tipo de transformador que nós conseguimos controlar a tensão. Só porque para eu ter transformador e ter variação de tensão no transformador, tem que ser corrente alternada. Então, se eu tiver um varivolt e na saída desse varivolt eu tiver um retificador que transforma em tensão contínua, eu consigo então ter uma tensão contínua controlada. Bom, uma outra forma de eu ter isso aqui é através do chamado recortador, certo? Então eu posso ter um recortador de um quadrante. Se eu tiver um recortador de mais de um quadrante, ele é chamado de inversor monofásico. Esses inversores monofásicos, eles também podem ter em meia ponte e em ponte completa. Nós vamos ver aqui na sequência um exemplo de um recortador e um exemplo de um inversor monofásico em ponte completa ou ponte H. Eu também posso ter retificadores controlados, certo? Eles podem ser monofásicos ou trifásicos. Mas isso aqui diria que é um conteúdo mais para eletrônica de potência, certo? Os inversores também são,
mas como eles são muito aplicados aqui, eles podem ser muito aplicados para controlar a tensão de um motor contínuo, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, tá? Bom, uma outra forma de eu controlar a velocidade é, em vez de controlar a tensão de armadura, eu controlar a corrente de campo, certo? Eu vou mostrar como que isso acontece. Tem algumas desvantagens nesse método. Bom, para eu ter então aí o chamado recortador de um quadrante, eu preciso de uma fonte de corrente contínua. Então, se eu não consigo controlar o nível dessa fonte, que seria a tensão aplicada ao motor, eu tenho uma fonte que é constante, certo? O que eu posso fazer é colocar uma chave de potência, isso aqui geralmente seria um MOSFET, um IGBT, certo? E através de uma modulação PWM, eu consigo controlar a tensão média aplicada na minha máquina. A desvantagem desse método, ele é mais simples, certo? Eu preciso só de uma chave e de um diodo. Esse diodo precisa ficar colocado aqui em paralelo com a minha máquina, porque quando eu tento aqui abrir essa chave, a corrente que está passando no indutor, ela não pode ser extinta, certo? Então o que acontece? Quando eu tento abrir o indutor, essa corrente ela vai fechar aqui em cima da própria máquina. Certo? Porque se eu tentar abrir a corrente em cima de um indutor, essa tensão do indutor vai tender para infinito e vai queimar a chave. Certo? Então eu preciso desse chamado, esse diodo se chama diodo de roda livre, para não permitir que a minha máquina queime a minha chave de potência. Bom, eu também tenho então aqui um inversor monofásico, e esse é um exemplo de um inversor monofásico em ponte H. Então a gente pode ver que a minha carga mais as minhas chaves, elas formam um H aqui, né? Isso aqui também é chamado de ponte completa. A vantagem, esse método ele é mais complexo, precisa de mais chaves, né? Ou seja, ele é mais caro, mas a vantagem é que eu posso colocar tensão positiva ou também posso inverter a tensão em cima do motor, certo? Então, com essa ponte H, eu consigo inverter a tensão, ou seja, inverter a rotação da máquina também. Vou precisar de um sistema de controle, né, que me leia a tensão e a corrente que está sendo aplicada na máquina. Eu preciso de um mecanismo aqui de sensores que realimentem o meu controle, para que esse controle me gere aí os sinais que vão ser aplicados no gate desse inversor aí, ponte H. Obviamente, então, novamente eu vou aplicar uma que a gente chama de modulação PWM, ou seja, ficar ligando e desligando essas chaves, de tal forma que eu consiga controlar a tensão média aplicada aí no meu motor. Bom, como que a gente pode aí, então, controlar essa tensão? Vamos supor que eu queira aplicar na minha máquina uma tensão que é 25% da tensão nominal. Como eu só consigo, através dessas chaves, ligar e desligar, eu não consigo uma tensão intermediária, eu preciso ligar a chave e manter elas ligadas por um período T-on, de tal forma que esse período, que o duty cycle, que é o período ligado pelo período de chaveamento, seja também igual a 25%. De tal forma que a área que eu tenho aqui nesse pulso, ela é igual à área que eu teria se eu estivesse aplicando uma tensão contínua durante esse período aí de amostragem. Se eu quiser aumentar a tensão, então, como eu não posso simplesmente colocar uma tensão contínua nesse inversor, o que eu faço é aumentar o período de condução, de tal forma que esse período de condução em relação ao período de chaveamento suba para 75%. Então eu estaria colocando uma tensão média aí na máquina de 75% da tensão nominal. E qual que é a tensão nominal aqui no meu inversor?
é a tensão da fonte de tensão contínua. Se eu colocar durante esse período aqui 100% de condução, eu vou estar colocando o próprio período a própria tensão nominal. Então, quanto maior for o T-on em relação ao período de chaveamento, e em geral nós trabalhamos com esse período de chaveamento constante, maior é a tensão média que eu estou aplicando no meu motor. Como a corrente que eu tenho na máquina, o meu indutor, ele tende a não deixar a corrente cair instantaneamente, a corrente que eu tenho na máquina, se essa frequência de chaveamento for muito maior do que a constante de tempo do indutor, a tendência é eu ter uma corrente aqui quase constante, certo? Porque quando eu aplico tensão, a corrente aumenta. Quando eu abro a chave, a tensão a corrente vai tender a cair. Se essa chave fica fechada por mais tempo, essa corrente ela sobe para um patamar maior. Certo? Então, controlando a tensão, eu também estou controlando a corrente. Como o torque depende da corrente e não da tensão, o fato de eu estar aplicando essa tensão aí toda chaveada, né, que vai de 0 a 100%, isso não provoca necessariamente um impacto muito grande no torque. O impacto no torque vai ser sentido porque essa corrente não vai ficar exatamente contínua, certo? Ela vai ficar com um certo, a gente chama isso aqui de ripple, certo? Essa diferença entre a corrente máxima e a corrente mínima durante um período de chaveamento, ela é chamada de ripple, certo? E essa diferença aí vai impactar um pouco no torque, certo? Porque o meu torque vai ter o formato dessa corrente aí de armadura. Ok? Também é algo mais para microcontrolador, né? Então, no próximo semestre vocês vão ter a disciplina aí de microcontrolador na sexta fase. Esse PWM ele pode ter o pulso centrado no período de chaveamento, ou ele pode estar iniciando aí logo no instante zero, certo? Isso aqui é chamado PWM centrado, isso aqui é PWM no início, certo? Mas isso é mais um assunto aí para microcontroladores, né, que vocês vão ter no próximo semestre. E o detalhe aí desse inversor também é um assunto para eletrônica de potência, certo? Aqui eu quis dar uma ideia do porquê é possível aplicar esses PWM, certo? Porque apesar de eu estar chaveando o meu inversor, sua tensão está indo de 0 para o máximo, o importante para o torque é a corrente. E essa corrente ele não varia de forma tão grande se eu escolher uma frequência de chaveamento apropriada, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, esse assunto, né, das chaves aí, ele é um assunto que vocês vão ver mais em detalhe em eletrônica e potência. E vocês vão ver também essa questão de PWM, vocês devem ver também com microcontroladores, certo? Disciplina de microcontroladores. Eu quis dar essa versão, que é olhar isso aí do ponto de vista da máquina, certo? Uma vez que a máquina é uma carga indutiva, a sua corrente não altera instantaneamente. E assim a gente consegue, mesmo aplicando essa tensão que está variando de 0 a 100%, nós conseguimos controlar o torque da máquina. Bom, voltando então ao nosso slide. Bom, um último recurso que eu tenho para controlar a nossa tensão de terminal, se eu chegar aí, então na tensão máxima e não conseguir mais controlar a corrente, o último recurso que eu tenho para tentar controlar a corrente de armadura é através da tensão induzida. Certo? Então, se eu aumentar essa tensão induzida, ou seja, através da corrente campo, se eu aumentar a corrente campo, eu vou estar aumentando a tensão induzida, automaticamente a diferença entre VA e EA vai cair. Se eu fizer isso, eu diminuo a corrente campo. Diminuindo a corrente campo, a gente diminui a velocidade.
certo? Se eu quiser aumentar a velocidade através da corrente de campo, eu tenho que diminuir a corrente de campo. Diminuindo a corrente de campo, eu vou diminuir o EA, vai aumentar a queda de tensão em cima da resistência, a corrente de campo vai ter que aumentar. Aumentando a corrente de campo, a gente aumenta aí a velocidade, certo? Esse método de variar a velocidade pela corrente de campo, nós só usamos quando a gente esgotar a possibilidade de controlar a corrente de armadura pela sua própria tensão, certo? Se eu esbarrar na tensão máxima da máquina e não conseguir mais aumentar essa corrente, eu posso então, de certa forma, apelar por esse método de controlar através do fluxo. O método de eu aumentar a velocidade diminuindo a corrente de campo, ele é chamado de enfraquecimento de fluxo. Por quê? Porque diminuindo a corrente de campo, eu estou diminuindo o fluxo, ou seja, eu estou deixando o fluxo mais fraco. Não é muito bom fazer isso aqui, porque eu também vou estar limitando o torque máximo, certo? Eu só consigo fazer isso aí quando a minha máquina a vazio, ou seja, com pouca carga no eixo, aí eu consigo acelerá-la um pouco mais, certo? Uma maneira de ver isso aqui se eu baixo essa corrente de campo, para minha máquina, para essa tensão ficar mais ou menos constante, a velocidade tem que aumentar. Então, se eu baixo essa corrente de campo, a velocidade aumenta. Ou seja, eu baixei aqui para esse torque aumentar, a minha corrente de campo tem que aumentar mais ainda, certo? Isso faz com que o meu torque máximo fique limitado. Quando eu atingir aqui a corrente nominal, para uma corrente de campo menor, eu vou estar limitando o torque máximo. Eu consigo fazer então essa máquina acelerar, mas eu limito o torque máximo. Se a minha máquina estiver operando com torque nominal, eu não consigo usar esse recurso de enfraquecimento de campo. Só por curiosidade, né? Quando vocês forem estudar no próximo semestre máquinas trifásicas e o professor César passar para vocês inversor de frequência e tal, existe um método de controle da máquina trifásica que, através de uma série de transformações matemáticas, tenta ver a máquina como se fosse uma máquina de corrente contínua. A nomenclatura que se usa lá para esse método, existe um método de controle similar para a máquina de corrente alternada. E a nomenclatura que usa lá também é enfraquecimento de campo, certo? Então existe um método de enfraquecimento de campo que é baseado nessa ideia aqui da máquina de corrente contínua. Mas, de novo, isso vai ser uma matéria de estudo de vocês para o próximo semestre. Mas quando vocês ouvirem enfraquecimento de campo em máquina trifásica, a ideia é essa aqui, é diminuir o fluxo da máquina de tal forma que a velocidade acelere. Bom, pessoal, com esse conteúdo que nós estamos vendo aí na nossa aula, nós estamos então encerrando aí a parte teórica aí da nossa disciplina, certo? Conforme a mensagem que eu enviei para vocês, aquela tarefa de simulação, vocês têm então até semana que vem ainda para estar entregando, certo? Eu vou colocar mais uma atividade, certo? Na aula de hoje. E essa atividade vocês também vão ter aí uma semana para estar me entregando, certo? Então a atividade da aula de hoje vai valer presença aí, nota, né? E vai valer presença para a aula de hoje. A atividade de simulação, como ela é uma atividade um pouco mais complexa aí, né? Vocês estão tendo 2 semanas para estar fazendo, ela deve ter um peso um pouquinho maior na nota, certo? Tranquilo aí, pessoal? Alguma pergunta,
dúvidas ou qualquer curiosidade aí? Não tem como deixar só simulação para a semana que vem? A atividade que eu vou colocar vai ser rápida, tá? Vai ser alguma pergunta mais simples, vocês não vão perder muito tempo com ela, tá? É, é mais para a gente até estar marcando a presença e para fazer a atividade os alunos têm que assistir o vídeo. Então é mais para estar garantindo aí a presença, certo? Como a gente não tem como controlar a presença, a maneira que eu tenho que controlar a presença é através da atividade, tá? Então vai ser uma atividade assim simples, vocês não vão perder muito tempo, então não se preocupa muito com isso, tá? Não se preocupa no sentido de gastar tempo, tá? Vocês têm que estar sabendo a matéria, certo? Faz parte da avaliação, mas vocês não vão estar gastando muito tempo para estar resolvendo essa atividade. Certo, pessoal? Ninguém tem mais nenhuma questão? Bom, nós não estamos encerrando então a nossa atividade, a nossa aula de hoje, certo? Com isso nós estamos fechando aí o conteúdo teórico. Semana que vem eu vou estar online nesse horário, certo? Se alguém tiver alguma última dúvida aí para entregar a simulação, pode estar me consultando na aula que vem, em cima da hora, né? Mas vai dar para estar tirando alguma última dúvida. Ou se não, vocês podem estar mandando dúvidas aí por e-mail, certo? Eu vou tentar responder por e-mail também. Professor, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Eu tenho dúvidas sobre a simulação e por causa do fim de semestre aí que a gente está sobrecarregado, eu não atentei à atividade que o senhor passou dessa matéria da semana passada. Acabei não fazendo. A É, simulação, o prazo é até semana que vem. não, estou falando da simulação não, estou falando dessa matéria. O senhor não deu uma atividade semana passada para entregar? Uhum. Semana passada, deixa eu conferir aqui no Moodle. Vamos dar uma olhada, até vamos olhar juntos aí. Que eu também dou mais em uma disciplina e acabo esquecendo, tá? É, parte de controle, Atividade? semana. Essa atividade de simulação, ela é referente à aula passada, certo? E vocês tinham aí, tem uma semana, então ela não venceu. A atividade 7, ela era referente ao dia primeiro. E foi Isso, que dado uma semana para fazê-la, né? Ela venceu aí no dia 8. isso. Então, eu não fiz essa atividade porque estava. Bem, eu não caguei no pau. Uhum. Pois é, É, pessoal, vocês têm que estar atento aos conteúdos, né? É, teve uma semana para fazer atividade, né? Como que eu vou fazer agora? Se eu libero a atividade, de certa forma eu estou desrespeitando os alunos que fizeram o prazo, né? sim. Eu até dei um prazo a mais, que inicialmente tinha dado até o domingo, aí alguém me reclamou, pô, professor, geralmente você sempre dava uma semana, né? Então eu acabei dando um dia a mais ali ainda, né? E mandei mensagem, certo? Eu sempre estou mandando mensagem para vocês. Então fica Tá bom. difícil eu fazer outra coisa, tá? É, perguntar não custa nada, né? Compreendo. É, mas você tem que ficar atento à disciplina, né? Deixa eu rodar aqui o MATLAB. Uhum.
O simulador, né, do motor DC tem um exemplo na, no Moodle na aula de laboratório, né? Mas eu vou copiar aquele exemplo aqui também para a aula de conversão, caso alguém não tenha acesso à aula de laboratório, né? Eu vou estar colocando aquele exemplo aqui. Mas lembrem que tem algumas alterações para fazer, né? Eu não estou colocando o exercício pronto, estou dando um modelo e tem algumas coisas que precisam ajustar. Para quem faz as duas disciplinas, tem algumas diferenças também no exercício que eu pedi para o laboratório para o exercício que eu estou pedindo aqui na aula teórica, certo? Então se atentem que tem algumas pequenas diferenças, que é o desafio que eu estou dando para vocês, né? Não tem sentido eu passar o programa resolvido, né? Isso aí não seria uma atividade. Sobre a dúvida no MATLAB, eu não Uhum. estou conseguindo entender o problema do porquê que ele não roda. Ah, certo. Você fez uma alteração lá no MATLAB e ele não está rodando. Não, eu estou tentando rodar o exemplo, o massa-mola. Eu Ah, não consigo fazer ele funcionar. tá. Qual que é a versão do MATLAB que você tem? É o 2020A, eu acho. R2020A. R20. Tá. O meu é mais antigo até, né? O meu é 2017. É, o meu até tem problema às vezes para rodar de versões mais novas. Às vezes alguns alunos têm versão mais nova e manda para mim e não consigo rodar. Um problema para rodar, talvez possa ser esse, certo? Você tem o programa no Simulink e você também tem um programa .m. Para rodar o programa do Simulink, primeiro você precisa rodar o programa .m, o script do MATLAB, para carregar os valores, certo? De massa, mola. Então, se tentar rodar primeiro o Simulink, ele não roda, tá? Vai dar erro realmente. Primeiro tem que rodar o programa .m para carregar os parâmetros. Certo, Rodrigo? Não sei se você fez isso aí, se é esse o Não, problema. eu nunca usei esse programa, professor. É dúvida em tudo. Uhum. Então, o senhor que tem uma experiência aí Uhum. razoável vai me ajudar muito. Posso, Vou posso, cair. posso rodar sim, Rodrigo. É... Você quer compartilhar a tua tela, eventualmente, para eu dar algumas dicas? Sim, eu vou. Libera aí para mim, Vou professor. liberar aqui. Pronto, você é apresentador agora. Acho que do lado ali do vídeo tem uma telinha para você compartilhar. Ó, Tá começando. Deixa eu aumentar aqui a tela para poder ver melhor. Só um minutinho, eu vou desabilitar minha câmera, tá? massa mole. Uhum, certo, isso. Você está com o ponto M, beleza. Primeiro, tem o triângulozinho ali, run, né? Você tem que rodá-lo, apertar ali. Aí aparece isso aí, ó. I cannot run the file. Delete the shadow file, try again. Bin, tá. Nossa, mola. Eu acho que um problema talvez seja que esse massa mola não esteja no teu workspace, né? Você tá vendo que o diretório que você tem ali, é, o programa ele tem que estar no mesmo diretório que está aparecendo em cima ali no file. Tá vendo que tem D, Program File, Polyspace, bin? Ah, tem Esse massa mola, você tem que salvar ele nesse diretório. entendi. Ou você também pode mudar. é, Você pode também, uma outra coisa que você pode fazer, se você não quiser, é mudar o diretório corrente para esse diretório que você está trabalhando aí. Você, Se você Melhor. copiar aquele atalho e colocar aquele atalho aqui no D, você vai estar mudando o diretório de trabalho, deve funcionar. Tá, vou fazer isso aí.
clica ali no D, né? Isso, e muda o diretório. Ele não mudou. Deu Enter. Ah, agora sim. Massa mola, massa mola, massa mola. Tenta rodar agora, ver se ele vai. Opa. Shadow File. Vou dar mais uma sugestão. Muda o nome do arquivo. Tem esse arquivo SLS lá na pasta. Esse é do Simulink. Muda o nome dele. Coloca massa mola, sei lá, 1, 2. Dá um salvar como ali, save. Tá, save as. E muda o nome dele. Coloca, sei lá, 1, 2, alguma coisa aí. Zé, joia. Agora vamos rodar de novo. Isso aí, por algum motivo ele não estava aceitando o nome, tá? Tá. Agora você pode, se você clicar, tá vendo que tem no current folder ali do lado esquerdo, tem o massamola.slx. Isso, dá 2 cliques aí para abri-lo. Vai demorar um pouquinho, que é um pouquinho pesado o MATLAB, o Simulink. Já abriu já. Ah, já abriu? Então, mas ele não está mostrando, não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que compartilhar compartilhando seu MATLAB, né? Uhum. Ah, beleza. Uhum. Agora, se eu rodar, ele também precisa rodar, tem o run ali, ó. Ó, rodou. Então, esse sistema massa-mola, ele tem uma entrada que está Nela chamada... aqui, Oi? peraí. Deixa eu fazer outro tipo de compartilhamento, porque não, ele fica... Compartilhar todo o screen, né? É. Beleza. Volta lá para o Simulink. Aí, ó. Eu não estou vendo. Eu acho que está compartilhando agora só o Internet Explorer. Dá pra ver aí, professor, Não, a não, janela? eu só estou vendo o Internet Explorer. Você não está compartilhando todo o seu screen. É que a tela inteira ele não compartilha. Não? É engraçado. Já consegui aqui. Ah, agora sim, estou vendo tudo aí. Então vamos lá pro Simulink. Aí, ó, tem essa janela aqui, ó. Tá muito pequena a janela para mim. Deixa eu tentar maximizar aqui meu vídeo também. Mas isso aí eu acho que são os erros anteriores, tá? Pode fechar essa janela aí. Se quiser fechar essa janela de diagnóstico, pode fechar, tá? Tá. A do Simulink deu pra ver. Roda de novo o Simulink. Aí aparece a janela de Aparece a diagnóstico. janela? Ok. A princípio, aquele bloquinho força, dá 2 cliques nele. F entrada. Certo. Agora volta pro MATLAB, não pro Simulink. Força entrada. Roda mais uma vez ele aqui, esse programa. File, tem um erro ainda, um operador. Qual que é o operador? Inválidos operator, linha 1. Ah, tá. Tá vendo ali na primeira linha, que é IF Instituto Federal? Esse operador aí, não sei como ele apareceu aí, tá? Deleta ele, esses maiores aí, esses 2 maiores. Isso. Agora roda de novo.
Beleza, agora foi. Note que no workspace, que está aqui do lado direito, ele carregou as suas variáveis, tá vendo? Força de Aqui. entrada, constante de amortecimento, mola. Agora, quando você rodar o Simulink, ele vai conhecer essas variáveis. Então, pode ir lá no Simulink e roda de novo. Agora tem funcionado. Então, esse programa aqui, ele tem uma entrada. Legal. Oi? Legal, legal. Aí rodou. Isso, está vendo a saída ali, bem a joia. Então, ele oscila, né, bastante, depois vai tendendo para estabilizar. Se você der 2 cliques no massa mola, volta ali no Simulink, por favor. Se você der 2 cliques no massa mola, vai abrir o bloco que está modelando o massa mola, né? Certo? Então, esse é o bloco que modela o massa mola. Então, ele tem o somatório, né? Entre uma força externa, entra a força de amortecimento e entra a força da mola. É bem a explicação que tem lá no vídeo, né? Então, aí, então. Se você quiser, agora você pode tentar abrir o motor de corrente contínua, quiser dar uma olhada depois. É o que eu vou fazer aqui. Beleza. Peraí, calma aí, calma aí. Não sai não. Primeiro ponto M. Isso. Então aí então está sendo carregado todos os parâmetros. Ele já está traçando um gráfico, né? Mas aqui ele traçou o gráfico dentro aqui do ponto M. Agora abre também cadê o motor CCMDL? Motor CCMDL. Não sei porque ele gravou com extensão diferente. Isso. Então, cada uma das caixas aí, né? Elas são uma parte do... É uma equação cada uma das caixas, certo? Você está vendo que do lado da aba... Opa, tem você tem que rodar... faltou, deu um problema de novo. Quer ler? Deu um erro ali, o TF, ele não está conhecendo TF. Vamos lá para o MATLAB e vamos ver por que ele não está conhecendo TF. Uhum. Faz favor, vai correndo ali esse programa. Isso, vai baixando, baixando. Uhum. Volta para o início do programa. Mais ou menos ali onde tem os parâmetros do motor, VA, aquela variável do Simulink, me coloca a mensagem de erro de novo. Roda aí, ele vai aparecer. T maiúsculo, underline F. Beleza. Copia isso aí e coloca lá no ponto M. Dê um Ctrl C. E pode ser antes do VA, por exemplo. Um pouquinho antes do VA, coloca... Isso. Coloca igual, por exemplo, 100. O tempo, ele vai fazer... coloca um ponto e vírgula nisso. Beleza. Agora roda de novo. E vamos lá para o Simulink. Dá um play aí. Agora foi. Faltou uma variável ali que eu devo ter alterado alguma coisa, depois esqueci de alterar no outro programa. Acho que 100 foi muita coisa, viu? 100 era por ser uma massa mole, isso aí podia ser só 5 ou 6. Quiser dar uma pausa aí, alterar o valor lá para 5 ou 6 e rodar de novo? No TF? Exato, porque tá com... Isso, coloca... Pode ser 6 aí. Isso, agora roda aí. Beleza, volta para o Simulink. Você tem que primeiro dar um stop ali na simulação, tem um botãozinho stop. E agora você pode rodar de novo. Porque é tipo um loop então aquilo lá? É o tempo total de simulação. Você está vendo que perto do botão de run, um pouquinho para a esquerda, tem o stop time.
Tá vendo que stop time é TF? Aqui. Você pode colocar aí uma variável ou mesmo um número, certo? Se você colocasse 6 aí, ele ia rodar 6 segundos. Eu gosto sempre de usar variável, sabe? É uma mania minha. Eu prefiro colocar variável, definir a variável lá no arquivo.m e alterar lá. Mas é uma mania minha, tá? Você poderia colocar diretamente o tempo aí. Aí não daria aquele erro que deu. Não, não daria. Certo? Bom, ali na aba onde está escrito máquina de corrente contínua, Mas, professor, não apareceu a resposta. porque aqui o que está mostrando, você está dentro de um subbloco, certo? Tá vendo que está escrito máquina de corrente contínua? Tem uma setinha para cima ali, uma setinha azul apontando para cima. Você passou com o mouse perto, vai indo, opa, um pouquinho para cima. Ah, você já fez, tá vendo? Você voltou um nível. Na verdade, nós estávamos dentro do bloco da máquina de corrente contínua, Então eu certo? posso voltar aqui e aí Não, aparece a não, não precisa resposta. rodar, já rodou. Se você abrir o scope ali, SW, é a velocidade. Então aí está a Ah, velocidade. Nesse programa, ele partiu com 1 segundo, certo? Em 4 segundos foi aplicada uma carga. Por isso que a velocidade caiu. Você pode também abrir as correntes aí, o S_I. Você vai ver as correntes. Você vai ver a corrente em amarelo, você está vendo a corrente armadura, e em azul a corrente de campo. Note que a corrente de campo ela foi aplicada no instante zero. E a corrente de armadura foi aplicada no instante 1. Ou seja, primeiro nós magnetizamos a máquina para depois parti-la. Primeiro energizou o circuito de campo para depois energizar o circuito de armadura. e nessa atividade, nessa simulação, eu só vou alterar os parâmetros aqui, então. Vamos abrir ali, deixa eu abro aqui, vou ver quais parâmetros têm que ser alterados. Está ali no roteiro, né? Roteiro atividade 8. Esses parâmetros aqui que eu vou mudar lá no MATLAB. É, nossa máquina está bem perto disso aí, tá? Ela pede para colocar. Você tem que conferir esses parâmetros aqui, certo? E ver se no ponto M esses parâmetros estão com esses valores. Certo? Se Tá? você abrir o roteiro, tem parâmetros de máquina corrente contínua. E tem vários valores ali para a máquina. VA de tanto, VF de tanto e assim por diante. Você tem que ir lá no arquivo .m e conferir se todos esses valores estão corretos. Diagrama de blocos. E mais uma coisa, eu estou pedindo para ficar sem carga. Tá? Para fazer isso ficar assim, você lembra que eu comentei para você que entrou uma carga com 4 segundos? Foi. Então, Aí, você tem que tirar aquela carga, tá? Eu quero ver o motor a vazio. aí eu apago essa carga aqui. Você apaga a carga. Só deletar ela, só fazer isso? O ideal é colocar zero, tá? Ah, tá. Se você abrir o bloco do step, cadê? Se você abrir o bloco do step, o step E tem vários valores aí. Na verdade, o stop time não é o instante que vai ser aplicado. Você tem, na verdade, que mudar o valor final. Se você colocar zero aí, ele vai sair de zero e vai para zero, ou seja, não vai colocar nada. deixa eu só salvar isso aqui. Uhum. Vou dar um ok, hein? Salvar esse aqui. Agora eu vou alterar. Uhum. Aí aqui eu coloco zero. Coloca zero no tempo final. Ele está saindo. O que o step faz? Ele começa num valor, aí naquele tempo que ele diz lá, tempo do step, ele sai do valor inicial e vai para o valor final. Como ficou zero inicial e final, Ah, note que agora em 4 segundos não tem nada. Certo? Porque você aplicou uma carga zero, na verdade. tá certo. Eu peço o gráfico da corrente, da velocidade, e eu peço do torque também. Para ver o torque, Tenho que adicionar um bloco. mas se você dá 2 cliques em máquina de corrente contínua ali para a gente entrar nele. Isso. Agora dá 2 cliques no sistema mecânico.
Já tem até já tem até ali, tá? Ó, esse scope, ele está plotando o torque eletromagnético mais o torque de amortecimento mais o torque de carga. Como o torque de carga agora é nulo, em azul você vê que está sempre em zero. É essa curva aí. Ah, então tá. Agora então eu pego esses valores aqui, coloco aqui e rodo a simulação. Uhum, tem mais uma curva que eu estou pedindo e ela está dentro do bloco. É, é, sai desse nível aí. Isso, isso. Agora dá dois cliques no equação de armadura. Tem a tensão ali, certo? Aí está mostrando a tensão determinal e a tensão induzida. Eu também estou pedindo essa curva. É essa aqui? É exatamente isso aí. Note que a tensão em armadura é a curva em amarelo, ou seja, em um segundo ela foi de 0 para 20 volts. A tensão induzida ela vai aumentando junto com a velocidade. Tem a mesma forma, né, da curva de velocidade. Porque a tensão induzida é o que, que é? É GAF IF vezes a velocidade. Como o IF está constante, essa tensão só depende da velocidade. Professor, é complexo isso aqui, hein? É complexo. E Eu acho quanto antes que começar a mexer, melhor, porque no próximo semestre em controle vocês vão ver bastante isso aí. Estou ajudando vocês já no próximo semestre. é porque, meu, vou te Uhum. contar. Não vou fazer controle semestre que vem porque eu tô indo mal na, na Modelagem? hidro- então eu provavelmente vou pegar DP nela. Então, Ok. nem tô criando expectativa, É. mas os caras fazerem lá no Scilab, que é o Uhum. que o pessoal tá fazendo, é Uhum. complicado. Tem que pegar, se alguém aí quiser os prints aqui para ir montando, dá um toque que aí eu dou uns prints aqui para É. ajudar. O Skylab também tem um ambiente igual ao Simulink, né? Para quem não consegue MATLAB, dá para fazer no Skylab. Só que os meus exemplos estão todos no MATLAB, então E eu não sei se o Scilab consegue abrir os arquivos do MATLAB. também não sei, viu? Eu acho que não. Acho que não consegue. Tem que criar lá no Skylab. É, E o que eu mais ia comentar? Bom, por ser difícil, é que eu dei boa parte do problema, né? Então, para essa disciplina aí, o exemplo está quase feito. Na disciplina de laboratório tem mais algumas coisinhas para fazer, né? Pedir algumas diferenças de laboratório. Então, como eu sei que é difícil, vocês não têm ainda a habilidade no MATLAB, é que eu já deixei os programas, né? É, já vai ajudar bastante. Uhum. Sei que se fosse para sair do zero desse programa, no, no momento que vocês estão no curso aí, ia ser meio difícil. Ah, professor, é isso aí. Esses paus aí que deu que eu me lasquei. E ainda Não, bem que tudo bem, a gente. eu tô aí para ajudar vocês. O que eu quero é que vocês comecem a mexer com essas ferramentas, que elas vão ser bem importantes para vocês ao longo do curso aí. Quanto antes começarem a mexer, melhor. Eu tenho a minha maneira de trabalhar, certo? Tem várias maneiras diferentes de trabalhar aí no MATLAB Simulink. Eu sempre gosto de deixar as variáveis nesse programa .m e carregar variáveis no Simulink, em vez de colocar os valores numéricos direto no Simulink. Mas é uma mania minha, tá? Alguns professores podem trabalhar de outra forma aí. Joia, Rodrigo? Beleza, professor. Uhum, Valeu. Aí agora eu vou quebrando a cabeça aqui. uhum, ok. Qualquer dúvida, ou tem uma aula que vem ainda, que vai estar meio no limite, né? Mas também pode mandar por e-mail aí. Beleza. Amanhã tem aula. Eu vou tentar rodar isso aqui hoje. Aí Uhum. amanhã. Amanhã nós vamos ter plantão de atendimento. Não tem conteúdo que eu vou passar amanhã, né? Nós já acabamos o último conteúdo na última aula, mas eu vou estar online amanhã. Se quiser tirar dúvida, pode me procurar. Beleza. Das 8 às 9, né? Eu vou estar online ali aqui, né? Aqui no RNP. E essa matéria vai ter sub, vai ter. Não, sub não tem, né? Mas tem IFA, né? O IFA é obrigatório, né? Se eu... E como eu tirei zero na última atividade, provavelmente eu vou ficar de IFA aí. Mas Então, até agora são 8 atividades, né? E vai ter uma nona agora, né? Então são ah, bastante atividades, né? Vamos ver, né? É cedo para dizer que você vai ficar ou não, tá? Mas beleza. vai ter um IFA, certo? Se não,
se eventualmente tirar nota menor que 6, né? Aí vamos fazer mais uma atividade ali para... Tá bom. Uhum. É isso aí, professor, por hoje? É isso aí então, Rodrigo. Tá, um abraço aí. Valeu, brigadão, hein? Falou, por nada. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aí que queira perguntar? Na verdade, então a gente já encerrou a aula, né? Quem tiver alguma dúvida, então eu vou estar online amanhã, das 8 às 9, né? O foco é a disciplina de laboratório, né? Mas se tiver alguma dúvida aqui de conversão, também pode aproveitar para tirar, certo? Tá joia? Obrigado aí, presente de todos e todos. Até amanhã ou até a semana que vem aí.